A pergunta feita pela jornalista da BBC é realmente muito interessante. Afinal, como é possível que uma história, escrita há tantos anos, aproximadamente 1300, cujo autor sequer conhecemos, pode continuar fazendo parte tão grande de nosso imaginário? Não faltam adaptações da narrativa para filmes, para jogos, histórias em quadrinhos. Porém, podemos defender que Beowulf, na condição de herói épico, é perfeito? Ou que sua estrutura narrativa, na própria simplicidade, é profundamente satisfatória? Ou ainda, que talvez esses valores refletidos nessa história, mesmo pouco adequados aos nossos tempos, sejam muito sedutores? Mas, provavelmente, é tudo isso somado com uma surpresa. Um certo tradutor de textos antigos da língua inglesa foi o responsável por uma das mais famosas versões dessa obra. E o nome desse sujeito é J.R.R. Tolkien. Tolkien, durante o período em que lecionava inglês anglo-saxão, traduziu e adaptou Beowulf para o inglês moderno, concluindo esse trabalho em meados de 1926. Ele foi, portanto, um especialista aficionado por essa história, que é considerada a raiz da literatura inglesa. Ele então adaptou diversos temas e símbolos para suas próprias obras, as principais sendo O Hobbit e O Senhor dos Anéis. Traçando um paralelo entre O Hobbit e uma das partes de Beowulf, um ladrão rouba a parte especial do tesouro de um dragão cuspidor de fogo, que libera sua fúria após quase 300 anos descansando. O dragão, que é atraído naturalmente ao ouro, numa mina que foi escavada por anões. No Hobbit, Smaug também é dragão, também é atraído pelo ouro e dorme na mina dos anões. E esse é apenas um dos paralelos possíveis de ser traçados. E esses signos, presentes nas antigas canções, que viraram novelas, que viraram hoje filmes, jogos, devem muito a Tolkien por sua popularidade. Hoje, coisas como ogros, heróis lendários, dragões ainda são populares e ainda remetem às suas fontes primordiais. E o fato da história de Beowulf ser popular na Inglaterra também tem muito a ver com isso. Afinal, o inglês é a língua que mais alcançou terreno no mundo. Mas, antes de entendermos de forma mais aprofundada o tesouro em forma de poema fixado no papel em mosteiros ingleses, devemos voltar mais ainda no espaço e no tempo para a fonte dessa narrativa. A origem não está no país que chamamos hoje de Inglaterra, mas na Dinamarca, e a metafísica original nada tem de cristã, mas sim de pagã e nórdica. Claro, há detalhes cristianizados na obra, que foi o que permitiu a própria sobrevivência do texto. Entretanto, basta olhar atentamente a obra para notar que os valores dos personagens são bem mais parecidos com os dos vikings do que com os dos monges. Inclusive, foi traduzido do anglo-saxão antes para o dinamarquês do que para o inglês moderno, e é considerado patrimônio da Dinamarca, igualmente relevante para ambos os países. Os anglos, saxões e jutos foram povos bárbaros germânicos que chegaram nas Ilhas Britânicas pouco depois da queda do Império Romano do Ocidente. Com a saída dos romanos, os reinos celtas ficaram desprotegidos, e diversos povos de matriz germânica da Europa continental começaram a invadir terras por volta do século V. Os francos, por exemplo, avançaram para dentro de onde fica a França hoje em dia e dominaram os povos da região. Os anglos, os saxões e os jutos se juntaram e foram atacar os celtas da Britânia. Datam justamente do período das invasões saxãs ao território da Britânia as lendas de Arthur e os cavaleiros da Távola Redonda, os heróis que peitaram os saxões. Conhecida como Idade das Trevas, essa foi a época na qual produziu-se registro de um herói britânico chamado Arthur, que teria contido temporariamente esses povos germânicos, isso em 540 mais ou menos, segundo os registros de Gildas, o Sábio. Mas essas histórias, em especial, nós vamos falar com bem mais calma quando formos abordar as histórias do ciclo bretão, com Merlin, Arthur e tudo mais. O que é importante é que estes povos, os anglos e os saxões, vieram do que hoje chamamos de Alemanha, junto com os jutos, que vieram da Jutalândia, hoje Dinamarca. E algo que todos esses povos dividiam era a sua mitologia. Lendas como a Saga dos Nibelungos
que tem o dragão Fafnir guardando tesouros, e um anel mágico com poderes maldosos que a gente já consegue imaginar onde foi parar o conceito. Deuses como Odin, Thor, Loki, Freya, entre tantos outros que conhecemos até hoje e associamos com os vikings escandinavos. Lendas com guerreiros abençoados pelos deuses, cujo sonho é morrer em batalha e ir ao Valhalla para fazer seu nome, com um ethos parecidíssimo com o de Beowulf. Essa era a mitologia que os saxões levaram para a Britânia junto com a canção do herói Beowulf. E o próprio Beowulf era um Git da Gotalândia, hoje Suécia, que foi fazer fama lutando pela Dinamarca. Quando os monges cristãos escreveram seu texto, o adaptaram a um universo cristão que não era o original das canções que cruzaram o mar com os anglo-saxões e jutos, mas que mudou junto com a cristianização dos próprios pagãos. Mas, mesmo com a roupagem cristã, Beowulf é um perfeito guerreiro nórdico. Os salões de festas celebram batalhas e cantam canções de seus feitos. Os companheiros caídos em batalha são celebrados por morrerem empunhando espadas. Individualista, corajoso, viril, sedento por glória e cuja morte deve ser resolvida em batalha, mas ainda assim profundamente honrado e leal, cumpridor de seu destino inexorável. Beowulf reforça seu valor como guerreiro que segue juramentos ao rei e que luta por seu reino. A obrigação para com os senhores e os valores já destacados são estruturadores do modo de vida medieval, um momento profundamente violento e organizado na lógica dos guerreiros com seus senhores. Mas, vamos lá, chegou a hora de contar a história de que tanto falamos. Esse é um território de spoilers de mais de 1000 anos, então estejam preparados. A narrativa começa com a construção de um hiperbólico salão para o rei dos Sildings, Hrothgar. Hrothgar era um rei guerreiro e honrado que construiu o palácio que espelhava a prosperidade que ele havia trazido para a Dinamarca. Chamou todos os grandes construtores do reino e levantou Heorot, que significa o cervo, por causa dos chifres que decoravam o salão. Mas, depois de muitas comemorações, os humanos de Heorot saltaram aos olhos de um monstro, Grendel, um horrível, de aspecto humanoide, mas grotesco e agigantado em sua forma. Grendel, que dizem ser herdeiro de Caim, para uns é descrito como um gigante, para outros como um troll, mas acima de tudo, sempre feio. Feio, forte e letal, com muitos dentes e desejo de sangue. O monstro se incomodava profundamente com a alegria e com a comemoração desses heróis que bebiam no grande salão. E, em seu ressentimento, procurou acabar com a festa, os visitando numa noite fatídica, quando invadiu o salão e matou muitos homens que sequer puderam se defender. Depois disso, prosseguiu acossando o povo da Dinamarca e voltando nas madrugadas na espera de um guerreiro que o pudesse derrotar, levando o rei a selar o seu salão. Grendel era uma criatura dotada de ódio e de inteligência, portanto difícil de derrotar. O rei Hrothgar espalhou pelo mundo que muitas riquezas e glórias seriam dadas ao guerreiro que derrotasse o monstro, mas muitos vieram e pereceram, até o dia em que desembarcou Beowulf nas praias da Dinamarca. Beowulf já era famoso por sua força, que superava a de muitos guerreiros, assim como por sua descendência, sobrinho do rei da Gotlândia. Então, ele vem e se compromete a matar Grendel, e durante o banquete anterior à sua jornada, é avisado que espadas não penetravam a pele do monstro. E ainda foi questionado por uma competição de nado que ele teria perdido alguns anos antes. Mas então ele explica que ele matou muitos monstros no mar durante o processo, enquanto seu oponente só nadou. E resolveu que ia matar Grendel sem espada, na base do braço. E bom, foi basicamente isso que rolou. Beowulf se enfiou no palácio, esperou o monstro que apareceu aceitando o desafio, e saiu na mão com Grendel, arrancou seu braço, ferindo-o mortalmente. O monstro fugiu para sua toca nos pântanos e morreu. E todos ficaram muito felizes e comemoraram. Bom, não. A mãe do Grendel encontrou seu cadáver no pântano e ficou irritadíssima. Beowulf foi descansar em uma casa na região, enquanto o pessoal ficou para festejar em Euros, onde rolou uma bela festa em que todos ficaram muito bêbados de hidromel. Mãe de Grendel entrou então na madrugada ao salão e, ao ver o braço decepado do filho, fez uma grande chacina. Beowulf voltou a ser convocado pelo rei para lutar novamente. Ele juntou seus guerreiros Gits
com o próprio rei dos Sildings e alguns de seus soldados. No caminho, encontraram monstros e escuridão, o que desencadeou a morte de muita gente, até que finalmente chegaram ao lago trevoso que levava até a morada de Grendel e sua mãe. Beowulf se lança então para dentro do lago sombrio e profundo, no qual nada e luta com criaturas que tentam afogá-lo, até que surge após uma confusão na gruta do inimigo. Nessa gruta, encontra o cadáver de Grendel sem braço e sua raivosa mãe. A batalha começa e é mais dura do que a batalha anterior, mas nosso herói é poderoso e resoluto, e o medo lhe confere ainda mais força. E agora, desarmado, desvia do monstro e procura por uma nova arma. E então, olhando pelos tesouros acumulados na toca misteriosa, encontra uma belíssima espada, claramente feitura dos gigantes do passado. E com essa espada vai de encontro com o desengonçado e poderoso ser, que o fere, mas que abre a brecha necessária para um corte rápido da espada, que a decapita. Após isso, vai até o cadáver de Grendel e corta também a cabeça da criatura. Depois, volta subindo pelo lago com a cabeça premiada e o punho da espada para presentear Hrothgar. E neste momento, Beowulf tornou-se uma lenda, tanto para os dinamarqueses quanto para os Geats, pois livrou um reino dos monstros que acossavam seu povo. Entregou o presente para o rei dos Sildings, comemorou e bebeu. Depois partiu para seu lar. Ao chegar lá e encontrar seu tio, o presenteou com todas as riquezas que recebera de Hrothgar, entregando-as a seu reino. Mas os anos se passaram e o lendário Beowulf participou de uma batalha que, mesmo sendo o campeão que era, não foi capaz de ganhar. E nesse fatídico dia, tombou em batalha seu tio, o rei, e toda a sua prole, deixando o reino dos Geats sem herdeiro. Nosso herói, entretanto, sobreviveu e voltou para casa derrotado. Ao voltar para casa, foi ter com a rainha, agora viúva, e submeteu-se à sua vontade para salvar o reino. E com ela se casou, assumindo assim o trono dos Geats. Em seguida, a primeira coisa que fez foi voltar ao campo de batalha e obter vingança pela vida de seu amado tio. Tomou também para si a missão de ser o melhor e mais honrado dos reis. E foi. Ele realmente trouxe muita alegria para seu reino. O tempo passou e ele presenciou a prosperidade dos Geats na mão de um rei que envelhecia, amado por seus súditos. Mas, como costuma ser o caso, assim como o inverno, os problemas sempre retornam. Boatos de um dragão poderoso surgem no reino, que estaria queimando as casas e espalhando horror. E após investigar o caso, descobriu que os boatos eram verdadeiros. Um dragão vivia. Esse dragão dormira por quase 300 anos na gruta do tesouro perdido dos Jarls, que havia sido acumulado durante anos e anos por uma dinastia guerreira que simplesmente desapareceu. E que um ladrão, fugindo de seu senhor, encontrou esse tesouro há tanto tempo perdido, roubando um cálice de ouro e o levando para comprar o perdão de seu senhor. O dragão não gostou nada disso e entrou em uma fúria destrutiva contra os Geats. E mesmo após encontrar o tesouro perdido, resolveu que ia atacar os líderes do reino. E após atacar e destruir o castelo, muito embora sem conseguir matar o soberano guerreiro Beowulf, o dragão volta para a caverna do tesouro. Beowulf soube, então, naquele momento, em que o dragão continuaria voltando. Soube também que, mesmo velho, ele seria o único capaz de matar o gigantesco réptil. Então foi, encontrou o ladrão e obrigou a levar ele até a gruta, um pouco mais de 10 guerreiros para enfrentar a criatura. No final das contas, Beowulf manteve seus guerreiros do lado de fora e entrou para uma sanguinária batalha. Mas por sorte, durante a batalha teve a ajuda de um dos seus jovens guerreiros e parente, que entrou escondido e lutou junto com Beowulf até que o rei perecesse como um guerreiro após matar o dragão e salvar o seu povo com imensa bravura. O guerreiro que o acompanhou, Wiglaf chamava-se, herdou o reino dos Geats para si e a responsabilidade de cremar o corpo de Beowulf e construir uma grandiosa sepultura junto ao mar para que a sua glória fosse sempre cantada e que para sempre fosse lembrada. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e aqui eu vou deixar um desafio para vocês. O desafio é o seguinte:
Eu quero que vocês me digam onde, em que lugar, em que livro, em que jogo, que filme que vocês encontraram referências a essa obra que nós acabamos de conhecer. E você comenta aqui embaixo, me diz o que você achou, se vale a pena nós assistirmos, se vale a pena a gente também ir atrás. Se você tem alguma dúvida, você também pode comentar aqui embaixo ou ainda mandar para o nosso e-mail, contato@canalrevisão.com.br. Ou ainda, se você gosta do nosso conteúdo, se você acha bacana o nosso trabalho, você quer que a gente continue prosperando, você pode também nos ajudar a partir do nosso financiamento coletivo, que é o que ajuda a manter o canal, que é o apoia.se/canalrevisão. Bom, é isso aí, galera. É nóis. Falou.